Temos até a 33. Sempre nos foi dada a teoria, né? Mas nunca ninguém disse o que fazer na prática, né? É assim, 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 assado, né? Uhum. Então, isso que a gente está buscando, né? Se aperfeiçoar dessa forma, né? Uhum. Porque isso traz uma diferença, né, Cezi? Porque quando a gente traz a prática, facilita também a prática pedagógica de vocês, né? Porque através da nossa prática, que já passamos, né, por algumas experiências, a gente consegue compartilhar e, é claro, né, ajudar o desempenho também de vocês enquanto professores e o desempenho dos alunos, né? Então, vamos só começar um pouquinho, Emília Ferreiro, pode ser? Então, tá. Emília Ferreiro todo mundo conhece? Já viu falar? Já leu alguma coisa? Já ouvi falar. Já ouviu falar? A Bruna também? A Nilza também? A gente estudou na Já faculdade as ouvi, eu teorias, já as ouvi falar alguma práticas, mas coisa. a gente esquece, né? Uhum. E a Bruna Cezi respondeu? Então tá. Obrigada, Catarina. Certo. Então, Emília Ferreiro, ela foi aluna de Piaget, tá? E ela percebeu que dentro da teoria de Piaget, Piaget desenvolveu a teoria dele da questão epistemológica, né? Para desenvolver o raciocínio lógico, né? E como ele queria saber como que se desenvolvia o raciocínio lógico no ser humano. Então ele foi mais para essa parte da matemática e dos conceitos, né? Que a criança precisa, não necessariamente só da matemática, porque se a gente pegar a seriação, conservação, né? E seriação, conservação e classificação, ali dá todo um preparo para a língua escrita, né? Se você trabalha aqueles conceitos de forma adequada, tá? E Emília Ferreiro, então, ela percebeu, opa, vamos ver como é que a criança ou o ser humano aprende a língua escrita, né? Quais são as hipóteses que ela tem, quais são né? Qual é a visão da criança quando ela vai se alfabetizar, né? Ou quando ela tem contato com a língua escrita, né? Com as letras. Então, Emília Ferreira é um outro expoente mundial da pesquisa sobre o pensamento humano, e ela foi orientada por Jean Piaget, e ela é uma pesquisadora argentina, né? E o processo de aprendizagem da escrita, e é uma pesquisadora argentina, e ela investigou o processo de aprendizagem e da escrita, com seus resultados, ela influenciou fortemente a educação brasileira. Justamente por ela ser argentina, então ela falava um portunhol, né? Eu tive uma bela oportunidade de conhecê-la, né, ao vivo, sim, porque quando eu estava fazendo especialização em alfabetização na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, ela veio participar de uma aula com a gente, né? Então, ela pôde trazer toda a teoria dela e explicar e estar com ela. Ela é aquela foto, a foto dela é aquela que está na internet. Ela tinha, assim, uma trancinha como se fosse índia, sabe aquelas trancinhas de índia? Prende o cabelo preto, né? E a trancinha assim, e o jeitinho dela era como se ela fosse uma índia, muito interessante. E de uma simplicidade, de como é que eu vou dizer assim, uma bondade muito grande no explicar, no colocar, né, no trazer, no a gente perguntar algumas questões para ela. Foi uma experiência muito interessante ter estado com ela, né? Então, o que é que ela traz como conceito de alfabetização, né? O que é para Emília Ferreira alfabetização? A alfabetização é definida como processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever. Alfabetização, processo de aquisição da tecnologia da escrita, isto é, do conjunto de técnicas, procedimentos, habilidades necessárias para a prática de leitura e da escrita. As habilidades de codificação de fonemas e grafemas e de decodificação de grafemas em fonemas, isto é, o domínio do sistema da escrita.
Eu grifei ali a codificação e a decodificação, até para que a gente perceba que muitos autores falam sobre isso, né? Que a alfabetização não pode ser só decodificação ou codificação, né? Eles falam muito em decodificação, que a criança não... a alfabetização não pode centrar na questão da decodificação. Só que o que a Emília Ferreiro fala? O que ela coloca aqui, né? Que na codificação, a criança vai trabalhar e perceber os fonemas e os grafemas. E na decodificação, ela vai perceber os grafemas em fonemas, que isso vai dar o domínio do sistema de escrita, tá? Então, aqui entra novamente o conceito de assimilação, acomodação e equilibração, porque no primeiro momento que ela tem o contato, né, com a língua escrita, é claro que ela vai ser apresentado para ela, né, vários conceitos diferentes, ou seja, conceitos no sentido, essa é a letra A, essa é a letra B, essa é a letra C, e assim por diante, né? Então, o que é a codificação? É a linguagem ou os símbolos usados para comunicação, que seria um canal. Vamos colocar a codificação, você vai na porta do banheiro e ali tem um código, né? É um canal, é um veículo pelo qual a mensagem é encaminhada. Então, você vai passar a rua, né? Atravessar a rua, ali tem um outro código, tem a faixa de pedestre. Você vai estar no trânsito, tem outro código, quando você tem a sinaleira, né? O verde, o amarelo e o vermelho, ele tem outro código. Então, isso é uma codificação, né? Que é o veículo pelo qual a mensagem é encaminhada. E a decodificação é o processo em que a mensagem é trazida na mente do receptor. Ou seja, eu codifiquei a faixa de pedestre, eu codifiquei a porta do banheiro, masculino e feminino. Dentro desse momento, quando eu codifico, há uma decodificação, ou seja, né, a minha mente traduz aquele código numa mensagem, né, que eu, enquanto receptor, estou recebendo, tá? Então, os procedimentos, as habilidades, né, necessárias para a prática de leitura e da escrita, as habilidades de codificação de fonemas em grafemas e de decodificação de grafemas em fonemas, isto é, o domínio do sistema da escrita. Eu peguei aquele pedacinho da lâmina anterior e coloquei aqui para explicar um pouquinho mais detalhado, tá? Porque realmente esse conceito está bastante amplo e bastante profundo, né? Então, dentro da codificação, fonemas e grafemas, um exemplo, o lhá, né? Ele tem um som, que é o fonema, e tem o lhá, que é o grafema, que é a forma de escrever o lhá. E, ao mesmo tempo, esse lhá tem um som só e ele tem 3 letras. Dentro da pesquisa da Emília Ferreiro, ela percebeu que quando tem um som só, né, que é o lhá, ou seja, o nhá, o lhá, o brá, o drá, o vrá, todos esses complexos, né, e tantos outros, traz uma dificuldade muito grande para a criança, porque justamente ela tem que fazer essa codificação de fonema e grafema. Quer dizer, quando eu trago o lhá, o vrá, o drá, o brá e assim por diante, e tantos outros, eu estou emitindo um único som, mas dentro desse único som eu tenho 3 letras, tá? Então, isso ela percebeu, por isso que também as sílabas complexas, né, a gente apresenta no final da alfabetização, né? Para que a criança já tenha uma maturidade um pouquinho mais adequada, né? E a decodificação, né? Grafemas em fonemas, que é o que diz ali em cima. O reconhecimento da representação escrita, o lhá com o som referente, ou seja, o grafema é o L, o H e o A, e o som referente é o lhá, que seria o fonema, tá? Aqui entra novamente o conceito de assimilação, acomodação e equilibração, porque só no explicar, vocês, enquanto adultos, já tiveram que se esforçar um pouquinho para entender, né? O que ela está querendo dizer. Então, nesse momento, houve uma assimilação, houve uma acomodação e houve uma equilibração.
quando no final da explicação, quando eu trouxe um pouquinho mais, né, exemplificado, isso facilitou também para vocês essa assimilação, acomodação e equilibração. Ou seja, gostaria de entender se vocês entenderam, porque eu estou dizendo que deu, que vocês entenderam, mas eu não sei, né? Verdadeiramente se vocês entenderam, porque vocês estão quietinhos. O que vocês me dizem? Ficou claro? Como é que tá? Mais ou menos. Ok. O que gostaria, assim, esse mais ou menos, como é que é? Porque daí me vem a questão já daí da letramento e da alfabetização. E onde é que entra o letramento aí? Ah, tá. Isso. Hoje eu até estava escutando uma palestra da UDESC, né? Uma palestrante da UDESC, que ela estava falando muito isso. O letramento, ele entra só na questão social, tá, Catarina? Então, qual é o uso da codificação e decodificação para a língua escrita? Onde que a gente vai usar? Dentro da questão social, né? Na leitura, na compreensão, nas notícias, né, que a gente vai ler, para daí a gente ter uma interação com a sociedade. Então, a alfabetização e o letramento ele está praticamente voltado à questão social da leitura, né? Então, quando a criança se apropria, né, da alfabetização e se apropria da função social da leitura e da escrita, ela está letrada. Tá, então, assim, ó, é porque a minha turma hoje é um infantil 5, é uma pré-escola. Tá. Eu acho que eu estava falando errado, então, porque quando eu falo com os pais, é assim, o nosso objetivo não é alfabetizar, é fazer o letramento com eles. Eu estou totalmente errada, né? Tá, mas é que assim, ó, Catarina, para o pai pouco importa se tu vai letrar, se tu vai alfabetizar, ele também não sabe esse conceito. Só que digamos errado, assim, né? Tá errado falar isso. É errado, mas só que dentro digamos, do momento atual, se tu fala em letramento, é como se tu tivesse assim, né? Como a Digamos. Magda explicou, explicou na outra aula, que praticamente é o cachorro e o rabo do cachorro. Isso, eu assisti essa aula. E aí eu já fiquei, meu Deus do céu, se algum pai tiver um pouquinho de conhecimento, vai me martelar. Não. Eles não martelam porque, primeiro, que a maioria dos que escrevem sobre o letramento, eles também não sabem o que eles estão dizendo, eles só estão tentando explicar, entendeu? O que é o letramento. Então, agora eles partiram da seguinte situação. Eles juntaram a alfabetização e o letramento. Então, é o alfaletrar, certo? Então, é um novo conceito. Deixa eu botar, escrever aqui, alfaletrar. E além da numeracia, tem a literacia, que a Magda falou também. É verdade, Ceci, tem esquecido do literacia. Ótimo. Literacia. Então, agora é o alfaletrar. É das duas melancias. Meu Deus, Tá, agora tem o alfaletrar, tá? Que é isso. Alfaletrar. Então, que a junção dos dois seria. Porque o letramento, ele tá... O que os autores daí, vamos dizer, né, entraram num consenso? O letramento não dá perspectiva de alfabetização. Então, isso. Só que eles precisaram trazer esse conceito pela situação que o Brasil se encontra, né? O Brasil está um país de analfabetos funcionais, né? Alfabetizados só de forma funcional. Ou o que é um analfabeto funcional? Aquele que sabe escrever o nome dele e sabe ler algumas letras e algumas palavras e tal. Mas ele não consegue pegar um texto de uma página, né? E interpretar e assim por diante, né? Então, isso é considerado um alfabeto funcional, né? Um analfabeto funcional, tá? Então, eles trouxeram o letramento, tá?
para tentar explicar por que tem tantos analfabetos funcionais, certo? Eles tiveram que formular esse conceito, como agora eles estão formulando a numeracia e a literacia, né? Mas assim, ó, Magda, porque os pais me questionam assim, prof, como é que funciona a questão da alfabetização, né, no infantil 5 aqui da escola? Aí eu digo, a questão de alfabetização, ela vai ser feita no fundamental. A gente não alfabetiza aqui. A gente apresenta as letras. Você pode e aí dizer onde eu usava que... a palavra, onde eu usava o letramento, nós fazemos o letramento. Você pode dizer que você apresenta as fazendo letras. Iniciação, né? Tá. Que nada mais é um início, né? Isso. Mas o início. Mas tá. é que daí, para alguns pais assusta, para outros pais tranquiliza. Tá. Oh, Catarina, e qual é a filosofia da escola? A filosofia é alfabetizar? Não, nessa faixa etária, não. 5 anos, não. Não. Isso, assim, então... Qual é o objetivo da nossa turma, né? É chegar no final do ano sabendo escrever o seu nome, conhecendo as letras e o som das letras. Ótimo, você tranquilo. passa pelo alfabeto, né? Só que para mim isso era um letramento, então assim, eu vou entregar a criança letrada. Não, tu vais dizer para eles assim, ó, nessa turma a gente faz uma pré-alfabetização. Eu estou trabalhando com as letras do alfabeto com eles, então eles vão sair no final do ano reconhecendo todas as letras do alfabeto, né? E vão também estar reconhecendo e escrevendo o próprio nome. E vão também estar reconhecendo o nome do amigo, que isso eu vou trabalhar com vocês num outro momento, como fazer isso, tá? E também como explorar esse momento de brincadeira com o nome do amigo, que é bem gostoso e é bem fácil de desenvolver, tá? E que traz, digamos, uma prontidão para a pré-alfabetização, tá? Então, isso é uma pré-alfabetização, eu posso usar essa, né? Pode usar essa trabalhando, palavra. Então, uma pré-alfabetização. Pré-alfabetização, porque daí eles vão trabalhar a alfabetização de forma mais sistemática quando eles tiverem 6 anos. Aí tu podes até explicar, porque com 6 anos eles vão estar maduro fisiologicamente e neuronal, tá? De forma neuronal e fisiológica. Por que neuronal e fisiológica? Neuronal no sentido de cognitivo e fisiológico no sentido do traço, né? Porque eles vão ter que fazer o A, vão ter que fazer o B, depois vão ter que fazer a cursiva, todo aquele movimento, né? Que exige a questão motora da criança, né? Por isso fisiológica, tá? Perfeito. Ô, Magda, uma pergunta rapidinho. Eu queria colocar a Magda no meu bolso numa reunião de pais. Faz um monte de pergunta, anota tudo e leva para lá. A questão que você falou da cursiva ali, em que momento que a gente deve apresentar a cursiva? No primeiro ano, no segundo ano? Porque tem algumas escolas que... Tu já pode apresentar a cursiva com 5 anos, tá? Eu apresento uma letra por semana. Tá. Toda segunda eu apresento uma letra. E aí, na apresentação, eu mostro todos os tipos da letra. Como pode encontrar em caixa alta, né? Cursiva, letra minúscula. Mas eles podem também fazer... Eu vou procurar onde é que eu tenho essas minhas atividades. Eles podem também fazer pontilhado da letra cursiva, da letra cursiva não, vai trabalhar as vogais, tá? O A, o E, o I, o O e o U. Tu vai apresentar para eles de forma caixa Depois alta. Alfabeto? Oi? Depois que se apresenta o alfabeto, venho para as vogais ou eu já apresento assim? Não, tu pode estar apresentando o alfabeto de forma concreta, tá? Tá. E tu pode estar apresentando as vogais já na folha, no caderno, ou como vocês utilizam, né? As vogais eu apresentei agora com a letra H, porque eu contei, quando eu apresentei a letra H, que não tem um som, aí eu falei sobre as vogais, né? Que daí era uma historinha lá sobre o alfabeto, daí que o H recebe um raio. Legal.
E aí perde a voz. E aí as vogais com pena combinaram de quando tivessem do ladinho do H, eles dariam uma mãozinha e emprestariam um som. Então, dessa maneira, eu falei das vogais para eles. Mas olha bem, se tu diz, né, todas as palavras que são escritas com H, realmente só a vogal vai emprestar o som. É uma historinha super bonitinha, excelente, né? Então, tá. Porque daí tem o porquê. Por isso que eu trouxe as vogais para eles, porque até então eu não tinha usado as vogais. Que ele tem que tomar muito cuidado com as letras, porque a nossa coordenadora, ela é bem... Ela não gosta disso. Ela não gosta das letras na educação infantil. Mas a BNCC pede, né? Sim, claro, então, beleza, tá dentro da BNCC, tudo ótimo. E é claro que também, talvez a tua coordenadora perceba que se a gente começar a trabalhar, né, de forma muito abstrata com as letras, nessa idade, a criança vai perder o interesse, né? Vai perder o interesse pela... Uma outra coisa legal de trabalhar nessa idade, tanto a Nilza quanto a Bruna não lembro qual é a idade que ela trabalha, mas a Nilza trabalha acho que com 1 ano, 2, né, Nilza? A Bruna falou ali no chat. 2 para 3. 2 para 3, então. O legal é pegar aqueles livros de histórias que tem poucas frases, tá? Geralmente delas tem as letras maiores, né? E quando você está lendo ou contando a história, e daí você mostra para a criança, né? Você vira o livro para elas, e daí você vai apontando onde você está lendo. É bem legal também isso, sabe? Que daí a criança vai percebendo, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem isso. E depois você pode pedir que a criança pegue o livro e ela conte a história, né? Do jeito dela, como ela gostaria de apresentar a história. E muitas daí fazem isso, elas também mostram e vão botando o dedinho em cima. Então, aquilo quer dizer, já dá para a criança aquela percepção, aqui tem uma palavra que quer dizer isso. Quer dizer, tem uma... Não já colocam como palavra, né? Mas tem símbolos que querem transmitir uma mensagem, né? Que isso seria o letramento, tá? Que é a questão social da alfabetização. Aquele símbolo está transmitindo uma mensagem, né? Então, a codificação e a decodificação, ela transmite uma mensagem, ela comunica, e ela daí, a alfabetização se torna social, ou seja, né? É a função do letramento. Daí, segundo, os que estão tentando colocar, né, esse conceito. E a gente precisa discutir esse conceito, porque isso está em concurso, isso está na cabeça dos supervisores, dos orientadores, dos diretores das escolas. Então, a gente precisa aprofundar esse conceito, porque, né, não dá para a gente dizer, é um conceito que não tem nada a ver, mas é um conceito que está sendo falado muito, sabe? E ainda, tipo, a UDESC, ela ainda traz muito essa questão do letramento, porque daí eles trazem a questão de Vygotsky, porque daí a Vygotsky é o quê? Qual é o conceito de Vygotsky? Interação, né, Isso, ou seja, a educação está voltada à questão social, né? Que daí é essa questão da interação, que, de novo, a gente volta, isso não acrescenta muito, né, para o nosso entendimento de como a criança aprende, de como ela vai evoluir dentro da aprendizagem dela. Porém, eles precisam escrever, eles precisam falar sobre isso, né? Mas não tem chão, mas eles têm que falar, porque eles são pagos, né, para isso. Principalmente os doutores que estão nas faculdades, né? Eles precisam escrever, fazer artigos, eles precisam mandar, né, para tantas revistas e assim por diante, para ser indexada, porque cada revista que eles mandam, né, tipo, eu sou doutora, então eu estou numa universidade, quanto mais eu escrevo, e quanto mais os meus artigos forem indexados em revistas, né, renomadas, mais essa faculdade, ela ganha pontuação com o MEC. Então, né, a faculdade tem faculdade com pontuação, a pontuação máxima é, acho que é 5 ou 4, uma coisa assim.
Então, a faculdade que tem uma pontuação 4, ela está numa elevação grande de pesquisa, grande de escrita e assim por diante, né? Então, faz parte do meio acadêmico, né? Então, a gente tem que discutir também, até para não ficar de fora dessa, né? Desse momento de construção que eles estão tentando fazer, tá? Ou vai dar 9,5. Vamos mais um pouco, então? Vou mais essa, tá? Porque senão não sei se a Bruna ou a Nilza estão afim também de ficar mais um pouco. Bruna e Nilza, tudo ok? Cesi, tudo ok? A Catarina, eu tô vendo, Ok. daí ela faz, né? Sim, Tá tudo tranquilo, ok. pode Tá. mandar Eu para ela estou também. Tá ok. Então, propostas fundamentais sobre o processo de alfabetização inicial, né? De acordo com as suas experiências, da Emília Ferreiro, ela esquematiza algumas propostas fundamentais sobre o processo de alfabetização inicial, ou seja, né? Restituir à língua escrita seu caráter de objeto social, que isso pode ser também um conceito de letramento, tá? Restituir à língua escrita seu caráter de objeto social, né? Então, a criança vai compreender que aquele símbolo, aqueles símbolos que estão ali, porque as letras são símbolos, né? Ela vai transmitir algo e é nessa transmissão, né, dentro de um social onde ela vive, tá? Então, desde o início, inclusive na pré-escola, se aceita que todos na escola podem produzir e interpretar escritas, cada qual ao seu nível. Que isso também está dentro da pesquisa da Emília Ferreiro, né? Ela fez uma pesquisa com uma grande quantidade de crianças, e ela daí, dentro dessa pesquisa, ela apresentava letras, apresentava números, apresentava palavras, e ela perguntava para a criança, né, o que estava escrito ali dentro daqueles códigos. E cada uma, claro, né, ia respondendo dentro do nível que estava no momento. Então, ela percebeu também que a aprendizagem da língua escrita tem níveis e tem momentos de aprendizagem, tem momentos de compreensão desse novo conhecimento, de acordo com o nível que a criança se apresenta no momento, tá? Então, outra coisa, permitir-se, estimular-se que a criança tenha interação com a língua escrita nos mais variados contextos. Aqui seria o quê, né? Então, dentro da língua escrita, a gente tem a música, a gente tem as histórias, a gente tem o que mais? Vamos ver, vamos falar um pouquinho. As receitas, né? O que mais? Música, histórias, receitas. Que as músicas daí... Oi? Tem o relato pessoal, tem aquelas... jornalístico também. Isso, daí tem os gêneros... Receita, Isso, daí tem os gêneros... textuais. Ok, tem os gêneros textuais, correto, né? Que também está dentro dos mais variados contextos. Que esse aqui também está relacionado com o letramento, tá? Então, quando eu vou trabalhar o letramento, eu vou trabalhar o letramento nessa visão, né? Trazendo a língua escrita nos mais variados contextos sociais. Então, história, música, textos, né, jornalísticos, textos, receitas, textos de contos e assim por diante, né? Parlendas, Parlendas, adivinhas. adivinha, tudo isso. A única percepção que eu consigo, né, dar um conselho aí é não se ater muito dentro desses tipos de textos, né? E esquecer da alfabetização, que isso acontece muito. Eu vejo assim que às vezes muitos alfabetizadores vão muito para esse lado e esquece que o tempo vai muito rápido, né? E esquece a questão da alfabetização conceitual, tá? Então, Magda, sabe qual é o problema que eu vejo nisso? Os livros didáticos,
eles estão voltados quase que totalmente para a questão dos gêneros textuais. Eles já trazem, e agora o problema assim que eles trazem, estão trazendo aquelas coisas bem difíceis de entendimento, que até a gente tem que estudar antes de apresentar para o aluno, porque são mais aquelas coisas jornalística, relato pessoal, aquelas coisas assim bem difíceis, sabe? Em vez de ser uma coisa mais simples, tipo uma cantiga, né? Que seria mais fácil para você alfabetizar, que daí você pode aproveitar a cantiga ali da barata, vamos supor, né? E aproveitar para alfabetizar. E estão trazendo muito essa questão, eu vejo assim nos livros. Mas por que eles estão trazendo essa questão? Porque os escritores, né, que são de renomes, vamos dar um exemplo rápido, Magda Soares, né, Celso Antunes e tantos outros, eles estão escrevendo sobre isso. Aí o que os livros estão observando? Ah, tá, nós temos os livros didáticos, né? Nós temos que fazer livros dessa forma, né? Ou dentro desse contexto que os autores estão escrevendo, e daí as escolas vão utilizar, certo? Porém... Eu já cheguei até mandar e-mail para as editoras dizendo para as editoras que o livro deles não é condizente para a idade cognitiva dos alunos que a gente tem. Que excelente! Não, Excelente! Excelente! E o que eles te responderam? Eles não me responderam. Então, manda outro, sabe? Que é isso que a gente tem que, enquanto profissional da educação, a gente tem que realmente questionar e fazer eles pensarem por que a gente está fazendo esse tipo de material. E agora, no outro e-mail... Assim, é um material muito... né, o livro didático é um material que seria muito bom para o professor aproveitar em sala de aula, né? Eu falei da questão das imagens, que é muito poluído os livros com imagens coloridas, sendo que poderia se economizar muito, que eles poderiam mandar mais desenho para as crianças pintar, porque a atividade de pintar também é uma atividade para o aluno, né? Para a questão motora, né? A gente trabalha não só a questão motora, psicológica, Isso. né? E também a questão dos textos muito extenso para a idade, né? Vamos supor, para primeiro ano que não sabe nem ler, eles mandam um texto enorme, e aí perguntas e atividades que a criança não consegue responder, ou seja, que o professor tem que responder por ela ou um familiar. Aí eu escrevi tudo isso, né? Escreve, e assim, agora escreve de novo e diz, como eu não recebi resposta do primeiro e-mail, eu estou mandando um outro e-mail, porque realmente eu gostaria de escutar ou de, né, ter um contato com a editora, até para entender a proposta, né, de vocês enquanto editora, certo? Porque lá no LinkedIn... Porque assim, ó, a gente precisa questionar isso para eles perceberem, enquanto editoras, que tem alguém questionando, que tem alguém avaliando, que tem alguém vendo, porque a maioria dos professores, quando vão escolher um livro, elas dão uma paginada rápida assim, né? Se tem figurinha bonitinha, se tem algumas situações que vai chamar atenção, eu quero pegar esse livro aqui, mas elas não são capazes de ler página a página, fazer os exercícios página a página, enquanto professora, avaliar o que aquele exercício vai trazer de benefício para o aluno e para ela, enquanto professora, como que ela vai utilizar aquele material, né, para dar realmente uma resposta, né, de aprendizagem para aquele aluno que está adquirindo aquele livro. Então, muitos pedagogos não têm essa consciência e não têm esse olhar. Então, quando a gente começa a ter esse olhar, é importante começar a questionar, muito importante, porque eu tenho visto isso a cada ano que passa, os livros didáticos eles estão mais, vou usar uma palavra bem, mais estapafúrdios, porque para mim é o único conceito que eu consigo... né? Tá estapafúrdio, entendeu? Não tem uma sequência, não tem... E assim, ó, a Magda Soares também lança livro didático dessa forma que está se falando aí, tá? Totalmente desconexo, que
sabe? Mas só que como ela tem nome na praça, muitos compram o livro dela, muitos utilizam dentro da sala, mas traz toda essa dificuldade que é claro que depois, né? Quem é que vai pagar o pato disso aí? Porque que é pato, né? Porque daí nós, professores, alfabetizadores, ou nós, professores do primeiro ao quinto, né? A criança não aprendeu, quem é que é o incompetente? Não é o livro didático, né? Somos nós que não sabemos ensinar. E a criança está nesse meio aí, né, de um fogo cruzado, que o professor daí está um tanto perdido, mas aí tem o livro didático que ainda faz ele ficar mais perdido. Como a Nilza disse muito bem na aula passada, eu depois fiquei pensando naquilo, sabe, Nilza? Que aquela situação que você colocou, parece que eles querem que realmente a gente fique atrapalhados, tá? E a gente fique também desconexos, enquanto a forma de ensinar e, né, a forma que a gente não perceba como é que a criança aprenda de uma forma mais rápida. Parece que eles querem, parece que tem algo por trás aí, que eu também não consegui ainda entender. Que a gente não quer acreditar, mas no decorrer assim, né, do que a gente está vendo, né, no passar do tempo e observando os livros, parece que está trazendo essa conotação, né, de deixar nós professores um tanto embrulhados, né? Isso tudo começou porque eu entrei no LinkedIn, né? Lá no LinkedIn, daí tem as editoras que eu sigo para ver o que eles Legal, no publicam e LinkedIn. tal. Uhum. E daí, lá no LinkedIn, eles fizeram a diagramação lá de como que é produzido o livro didático e tal, né? Uhum. Aí eu comentei assim, ó, para a editora, Legal. e vocês possuem um canal onde o professor pode opinar sobre o material que vocês produzem? Uhum. Daí muito, né? Daí curtiram lá e daí eles me responderam que sim, que tinha um canal para escrever. Daí Uhum. peguei o e-mail, escrevi, postei no grupo lá também do que eu tenho compartilhando saberes, né? Até Uhum. perguntei para as meninas qual que era a opinião, né, de todas as professoras para ver se eu é que estava imaginando coisa ou se acontecia isso com a maioria, né? Uhum. Daí a maioria também reclamou né, dessa questão dos livros não estar Uhum. condizente com a idade cognitiva, né? Eu Tá. disse, eu vou escrever. E tu colocou isso no e-mail, que tu fez uma pesquisa com as tuas Sim, parceiras de trabalho? Colocou? Então, escrevi. agora coloca no LinkedIn. Olha, mandei um e-mail para vocês no dia tal, tal, né? Com as seguintes questões, porque daí se tu coloca no LinkedIn, tu tá colocando A público, né? público. Com as seguintes questões, isso. Mas eu não recebi resposta. Vocês poderiam me dar uma resposta? Sabe? Sabe assim? É bem Uhum. pensado. Isso, de uma forma bastante cortês, né? De uma forma bastante polida, mas é importante chacoalhar e mexer com isso, porque Seria quando tu vai importante que eles colocar, levassem em consideração a nossa opinião, né? sim, porque quando tu vai colocar no LinkedIn, as outras pessoas que tu fez a pesquisa, pode ser que, ou outras, né? Não necessariamente só que tu fez a pesquisa, pode ser que outras também tenham a mesma percepção que você. Então, isso vai aumentar, digamos, né, a tua, vamos dizer, pressão, né? Porque é uma pressão de resposta. Vai aumentar a pressão de resposta e vai fazer eles repensarem, certo? Porque isso, acho que esse é nosso papel. A gente não pode ficar à mercê das... Quieto, né? Não dá, não dá. Por que que daí se a gente fica quieto, a gente está querendo dizer o quê? Tá bom, é desse jeito aí, tá ótimo, a gente está usando, parabéns editoras e assim por diante, né? Então, se tu fala, tu coloca que, enquanto pedagogo, você também tem uma formação, você também tem um entendimento e você também quer o melhor para o aluno. E que o livro não está trazendo o melhor para o aluno. Por quê? Qual é o nosso objetivo final enquanto pedagogo? O aluno, né? O aumento de capacidade cognitiva desse aluno. O livro, ele deve ser o quê? Um apoio para que esse aumento de capacidade cognitiva aconteça, né? Porém, ele tem que estar adequado à idade, ele tem que estar adequado
todo o contexto que o livro vai desenvolver, né, para que essa criança adquira esse conhecimento que a gente quer desenvolver, né? Então, acho que é excelente, tua ideia é excelente. Se a Bruna, se a Nilza, a Catarina quiserem fazer, melhor ainda. Quer dizer, são mais pessoas, né, questionando. Eu sei que o tempo é curto, mas às vezes se sobra um tempo e dá aquela coceira no dedo, manda ver. Vão lá no LinkedIn ou em outro local que eu não sabia como é que era isso, mas a CESI está dando as possibilidades aí e a gente pode aproveitar. Beleza? São 10 para as 10. Oh, adoro vocês, maravilha. Eu acho que a gente vai até meia-noite e quer mais, né, Catarina? Né, Bruna e Nilza? Não, acho que agora... não falta, né? Eu acho que agora paramos, né? Então, a gente vai parar no slide 19. A Bruna está rindo aqui, está dizendo, Bruna mas tá está rindo. bom, mas está muito bom. Ah, que bom. Ótimo. A gente para no slide 19 e a gente retorna na quarta-feira que vem. Com prazer imenso de estar com vocês. Muito bom. Igualmente. Estava com saudade já. Então, foi uma noite super agradável. Foi bem bom. Uhum. Ótimo. Temos que fazer uma propaganda, né, meninas? Vamos escrever lá no meu grupo, compartilhando saberes. Isso. Nós estamos perdendo muita coisa boa. E talvez assim, ó, Cesi, falou em grupo, né? Traz um pouco dessa discussão que a gente está fazendo aqui para os professores. Porque é legal assim, ó, a gente está em 4 pessoas, né? Cada uma de vocês pode ser também uma... Como é que é? Uma partilhadora, como é que a gente fala? Pode passar esse conhecimento para o outro. Partilha, né? Partilhar, na verdade, né? Não seria essa palavra, mas daqui a pouco vem. Então, cada uma de vocês... Oi? Multiplicadoras. Yes! Cada uma de vocês pode ser multiplicadoras desse conhecimento, certo? Então, né, se vocês têm um grupo, comecem a falar isso que a gente tem discutido aqui. Então, mesmo que vocês falem para 3, 4, é mais 3, 4 que estão entendendo mais profundamente, né? Então, a Cesi tem mais 3, 4, a Bruna mais 3, 4, a Nisa mais 3, 4, a Catarina mais 3, 4, quer dizer, dentro desse mais 3, 4, quantos 3, 4 a gente vai ter, né? Que vão ter possibilidade de entender. É claro que se elas estivessem aqui, seria bem mais profundo a situação. Porém, é uma forma da gente também não ficar com o conhecimento só para a gente, né? E passar, e dividir, e convidá-las, né? Porque se elas querem começar agora, claro que elas perderam aqueles outros lá, mas daí eu estou colocando no YouTube, porque na outra aula a Catarina e a Bruna não conseguiram participar, né? Então é legal também, elas podem ver lá, não tem problema, tá? É uma possibilidade, né? Da gente avançar e aprofundar, né? Os nossos conhecimentos, tá? Beleza, minhas lindas? Vamos dormir, que amanhã... Beleza. Temos que acordar. A Bruna também está mandando aí um beijão. Ai, que bom. Outro para ela. E por que ela não consegue abrir o microfone? É isso, Cesi? Ela estava sem o microfone. Ah, tá. Na próxima aula, a Cesi vai ajudar, porque na aula passada a Bruna conseguiu abrir, não foi? Ou foi a Nilza que não estava conseguindo abrir? Não foi sei. A Nilza, eu acho. A Cesi, Catarina, a Cesi está... Não, era a Bruna que não estava na outra aula, né? Era a Bruna? Tá. Bruna. Então, aí se a Bruna quiser uma ajuda, a gente pode dar uma ajuda para ela aparecer na câmera, ligar o microfone, fica bem bom. Então tá. Até quarta, uma boa semana para vocês e até mais. Gente, obrigada pela companhia. Beijo. Tchau, tchau. Amei. Também.